Olá, tudo bem? Me chamo Tiago Silva e nas últimas aulas estamos falando sobre propriedades coligativas. Falamos sobre tonoscopia inicialmente, que é a variação da pressão de uma solução quando é adicionado um soluto não volátil. Falamos sobre ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição de um líquido quando é adicionado um soluto não volátil também. E deixamos um exercício para que fosse respondido nesta aula. Bom, o exercício tinha esse enunciado. Digamos que você possui as seguintes amostras: água pura, solução aquosa, glicose a 0, uma solução aquosa de glicose a 0,2 mol por litro, uma solução aquosa 0,4 mol por litro. Aí eu pedi para a ordem crescente da temperatura de ebulição dessas amostras é dada por A, 1 maior que 2 maior que 3, B, 3 maior que 2 maior que 1, C, 3 menor que 2 menor que 1, D, 1 menor que 2 menor que 3 e E, 1 menor que 3 menor que 2. Bom, de acordo com o que estudamos, sabe-se que é em ordem crescente e quanto mais partículas sejam adicionadas à solução, maior será a sua temperatura de ebulição. Então, logo aí já se sabe que a água pura ela tem a temperatura de ebulição mais baixa dessas misturas. Então, por ordem crescente, ficaríamos em dúvida entre a A e a D. Por quê? Porque a começa com 1, com a menor. Só que aqui mostra que é maior que 2, então vamos para a D. 1 é menor que a 2, exatamente, porque a 2 tem 0,2 mol de uma solução de glicose, nessa solução aquosa. Então ela tem uma força de interação maior que a água pura. E a 2 é menor que a 3, porque a 3 tem uma quantidade de partículas maior que a 2. Então essa força de interação é maior na 3. Em ordem crescente seria a alternativa D. 1 menor que 2, 2 menor que 3. Certo? E logo em seguida daremos continuidade à nossa aula de propriedades coligativas com a crioscopia. Bom, crioscopia, conhecido como criometria também, a crioscopia estuda a diminuição do ponto de congelamento de um líquido causado pelo soluto não volátil, todos pelo soluto não volátil. Bom, como estudamos em ebulioscopia, o aumento da temperatura de ebulição, aqui em crioscopia vamos estudar o contrário. A adição desse soluto não volátil faz com que a temperatura de congelamento dessa solução ela diminua com o acréscimo dessas soluções, desses solutos não voláteis. A fórmula que permite calcular essa propriedade é a seguinte: variação de temperatura de congelamento é igual a temperatura de congelamento do solvente menos temperatura de congelamento da solução. Certo? A crioscopia pode ser explicada assim: como se adiciona um soluto. Quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, as partículas desse soluto dificultam a cristalização do solvente, dando origem à propriedade descrita. Exemplo: o ponto de congelamento da água pura é superior à da água poluída. Por quê? A água poluída possui partículas não voláteis que dificultam o congelamento desse líquido. Já a purificada, isenta de qualquer corpo estranho, não tem nada nela, só água. Chega à cristalização mais rapidamente. As curiosidades. Bom, a temperatura de congelamento da água poluída é mais baixa do que da água pura. Mais baixa não significa que congele mais rápido. Mais baixa quer dizer que é abaixo de zero. Certo? Então, é mais baixa do que a água pura, pois nela estão presentes substâncias que a tornam uma solução, reduzindo assim o seu ponto de congelamento. A água do mar, por exemplo,
salgada apresenta um ponto de congelamento inferior ao da água doce. Dessa forma, são necessárias temperaturas muito inferiores para congelar uma amostra de água salgada do que aquelas necessárias para congelar uma amostra de água doce. Bom, sabendo que foi adicionado um soluto não volátil, com certeza esse ponto de congelamento ele vai estar abaixo de zero, já que o ponto de congelamento da água do mar são 0 graus, ou da água doce, desculpa, da água pura é 0 graus Celsius. Um iceberg é composto por água doce, uma vez que a temperatura não é baixa o suficiente para congelar água salgada. Ou seja, se você imaginou que porque o iceberg estava dentro do mar, ele seria um iceberg de água salgada, você pensou errado, porque o iceberg é água doce. Se utiliza sal geralmente, cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha normal, para reduzir a temperatura de congelamento da água e assim fundi-la em avenidas cobertas de gelo. O procedimento é comum em cidades nas quais o inverno é muito intenso. Como assim fundi-las? Em lugares que o inverno é forte, que neva, por exemplo, as pessoas adicionam sal, jogam sal na rua, sal sobre a neve, para que essa neve ela derreta e para que possa ter acesso às ruas. Então esse gelo ele só congelou porque estava próximo de 0 graus Celsius ou um pouco abaixo. Então ele congelou essa água. E quando você adiciona o sal, como a temperatura de congelamento é menor, logo ele vai derreter. Tá bom? Temos um exercício para resolver. Esse vai ser um pouco diferente, nós vamos resolver nessa aula mesmo. Esse exercício ele tem a seguinte pergunta. No congelador foram colocados 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de alternativa A, água pura. Alternativa B, água contendo 50 ml de suco de limão. Alternativa C, água contendo 100 ml de suco de limão. Alternativa D, solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Alternativa E, solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. Bom, como que foi estudado? Dá para responder essa pergunta? Dá. Se a mistura faz com que o ponto de congelamento desça. Então, vamos fazer aqui um comparativo e ver qual congela mais rápido e mais devagar. Bom, sabe-se que a água pura congela a 0 graus Celsius, certo? Então ficaria em primeiro. Água pura, água contendo 50 gramas de suco de limão. Solução em água contendo 100 ml de suco de limão e assim sucessivamente. Então, a que congelaria primeiro seria a água e logo em seguida as que têm uma maior quantidade de algo adicionado em si. Aí fica com a dúvida, quem congela primeiro? Uma solução com água contendo 100 ml de suco de limão, uma solução contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de água. Bom, a que congela primeiro é a que tem 100 ml de suco de limão, porque no suco de limão também contém água, certo? Ou seja, ela teria a solução com a quantidade de água e com mais uma quantidadezinha de água e suco de limão puro, por exemplo. E aí sucessivamente. Bom, espero que todos tenham compreendido. Na próxima aula estudaremos osmose e fiquem com Deus e até mais.